Olá, então chegamos até a fase da alimentação complementar. Esse bebê que vem sendo amamentado exclusivamente, que tinha todos os nutrientes que precisava para crescer, agora a começar a conhecer os alimentos. Bom, o primeiro que tem que ficar bem claro é que não é porque o bebê já está pronto e começa a se alimentar que o seu corpo realmente vai aproveitar esses nutrientes, tá? Ele começa um processo de readaptação dessa digestão, desse processo de absorção de nutrientes. A partir do momento que o primeiro sólido entra na boquinha do bebê, começa um processo de amadurecimento desse sistema de digestão de absorção de nutrientes. Então, vocês vão ver que nas primeiras semanas de introdução de alimentos, o que entra pela boca sai pelo cocô, intacto. Entrou manga, saiu manga. Entrou arroz, saiu arroz, tá? Por quê? Porque o corpo do bebê ainda não produz ali nos 6 meses enzimas digestivas, ainda não tem aquelas micropilosidades no epitélio intestinal completamente desenvolvidas para garantir a absorção plena desses nutrientes. Então, tem incluso vários artigos que documentam qual que é a média de aproveitamento de nutrientes nessas fases da alimentação complementar, né? Então, por volta de 6 a 7, 8 meses, os bebês vão aproveitar em torno de 5 a 15% dos alimentos, dos nutrientes dos alimentos que lhes são ofertados. Ou seja, 95 a 80%, 85% de nutrientes vão ser obtidos a partir do aleitamento. Quando o bebê é amamentado, vai ser obtido a partir do leite materno. Ou seja, não adianta segurar o peito, não adianta deixar esse bebê com fome sem mamar para que ele aceite alimentos ou para que o corpo aceite os alimentos. Não é assim que funciona. O bebê, durante as primeiras semanas de introdução de alimentação complementar, ele está aprendendo e se familiarizando com esses alimentos. Ele ainda não entende que esses alimentos matam a fome, tá? O que mata a fome do bebê é o leite materno. Lembram que a amamentação não é só para a alimentação, também tem um componente emocional ali. Esses alimentos que lhes são apresentados são uma coisa nova e novidades causam inseguranças. Se eu sento o bebê para comer e ele fica nervoso, ou ele está cansado, ou ele está nervoso por qualquer situação, pedindo seio e eu nego o seio, ele não vai experimentar nada do que lhe estou ofertando e vai ser muito difícil. O processo de alimentação é um processo social, é um processo que tem que ser gostoso e prazeroso para o bebê. Então, nesse momento, a amamentação se torna uma ferramenta essencial para garantir que eles experimentem esses alimentos. Então, dar uma mamadinha antes para ele ficar bem tranquilinho, para que esteja disposto a brincar e aceitar e experimentar coisas novas, vai ser essencial. Lembrem-se que o paladar do bebê ele precisa ser agradável, então nem todos os sabores que nós gostamos o bebê vai aceitar bem. Então, às vezes, colocar um pouquinho de leite materno nesses preparos que são para o bebê pode ajudar a favorecer a palatabilidade, a que ele sinta um gostinho familiar e queira experimentar mais. O leite materno ele também tem enzimas digestivas e tem ferritina, que é uma substância que ajuda a biodisponibilizar mais o ferro dos alimentos. Então, dar de mamar depois da refeição também se torna super importante, porque favorece a absorção de nutrientes desses alimentos que estou querendo introduzir no meu bebê. Até mais ou menos uns 7 a 8 meses, não muda nadinha do ritmo de alimentação, de amamentação desse bebê. A alimentação dele vai ser basicamente leite materno. E os alimentos que vão começar a ser ofertados, eles vão entrar ali apenas para que comece um processo de aprendizagem. Então, o bebê primeiro tem que tolerar essa comida na frente, experimentar a textura na boca, sentir o saborzinho, saber mastigar aquela coisa para ir se engolir e provavelmente sair inteirinho no cocô, né? Mas o leite materno continua sendo essencial. Substituir precocemente leite materno por refeições vai levar a que essa criança procure esse leite que lhe foi negado durante o dia em um outro horário, geralmente à noite, quando a mãe está disponível. Se ele não tem essa compensação noturna, pode comprometer o ganho de peso desse bebê. Então, muito cuidado com cortar o aleitamento. Não é porque o bebê já está apto para começar a receber alimentos que o seu organismo está realmente aproveitando esses nutrientes
que eles estão sendo ofertados. Depois de 8 meses, em algum momento vocês veem que ele começa a pegar gostinho pela coisa, não? Isso aqui é gostosinho, já começam até a mostrar uma certa preferência por alguns sabores, alguns alimentos. Mais ou menos com 8, 9 meses, quando eles começam a engatinhar, a gente percebe uma mudança no cocô. Você já vê que o cocô fica fedidinho, uma bolotinha, parece cocô de gente grande. É um sinal que o organismo está tendo um processo de digestão, com enzimas digestivas e absorção de nutrientes ali no intestino do bebê. Provavelmente ainda vai vir uns pedacinhos, mas nessa fase ele já aproveita, já começa a aproveitar 30, 40% dos alimentos que lhe são ofertados. E nesse momento, ele sozinho começa a diminuir um pouco a demanda do leite materno em alguns horários. Então, na hora do lanchinho, mama, mas não mama tanto quanto antes. Depois do almoço, mama, mas não mama tanto quanto antes. Então, a oferta, ela precisa ser mantida. Porém, o bebê que vai definindo quanto leite materno vai mamar nesses momentos. É uma fase que a gente já sabe o comportamento alimentar dessa criança. Então, já sabe que se muitas vezes se dá o mamar antes, ele vai comprometer o apetite, ou ele sempre pede um mamacinho depois, ou se eu dou mamar antes, não altera nada. Então, é uma fase que, como eles têm gosto pela comida, pode acontecer de alguns bebês ser muito gulosos e comer muito, sacrificando o leite materno. Então, nesses casos, é melhor dar uma mamadinha antes, para que ele coma à vontade, e se for preciso, uma mamadinha depois. Quando o bebê ele se enche muito rápido, então é melhor deixar a mamadinha para depois. Então, essa decisão de quando ofertar o leite materno, se antes, durante ou depois, ela vai depender muito do comportamento que a criança vai manifestando na hora de comer. Às vezes, o comportamento muda até de uma refeição para outra. No almoço é um comportamento, no jantar é outro, nos lanchinhos é outro. Então é importante estar atentas às particularidades do seu bebê. Não tem regra absoluta, tá? E o leite materno não interfere na absorção de nutrientes. Então podem dar à vontade. Leite materno que não é ofertado durante o dia, o organismo da criança vai procurar à noite. Conforme vão avançando, vamos chegando a 1 ano, o leite materno vai gradualmente cedendo terreno em termos de absorção de nutrientes e aproveitamento pelo organismo da criança para os alimentos. Então, depois de 1 ano, temos uma nova virada metabólica. Mas essa nova virada eu vou falar no seguinte vídeo, tá bom? Até lá!